Estamos começando mais um podcast Despachadas. Eu, Mariana Dias e doutora Suelen Raguiante, recebendo um convidado muito especial, João Pedro, conhecido como Tarzan. Ele é fisioterapeuta, especialista em Thai Massage, trabalha corpo, toque e autoconhecimento. Seja muito bem-vindo. Muito João bem-vindo. Pedro, vulgo Tarzan. É uma honra ter você aqui no nosso Só programa. alegria, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pelo movimento que fazem aqui. Que seja muito Uhum, próspero. com certeza. Amém. E Tarzan, vamos começar. De onde que veio essa expressão Hi Tarzan? Ela tem essa pegada mais mística, ela é mais espiritual, de onde que veio esse apelido, esse codinome? Então, quando a gente olha assim, né, todo o escopo de quem eu sou hoje, a gente imagina algo filosófico, grandioso, né? Mas na verdade foi em brincadeira de colégio, assim, de criança. Porque minha mãe é geógrafa e ela sempre, por exemplo, se ela quer te mostrar uma análise de solo, do Cerrado ou da Mata Atlântica, ela te leva para uma região para você escavar o solo, né? Olha Então, só. não, isso são uns 10 anos atrás, né? Hoje em dia é mais difícil. E aí a gente sempre ia pro mato. Eu desde pequeno sempre ia pro mato com ela, porque, enfim, não tinha com quem me deixar, vamos comigo então. E eu ia desde pequeno. E a gente entrou num esporte que chama corrida de orientação, com mapa e bússola. E aí eu corria, fui me especializando, primeiro nas estradas, e depois a gente vai entrando pro meio de uma mata fechada, e eu fui me arranhando, sabe? Me machucando e tal. E enquanto todos os adolescentes da minha época faziam o quê? Sei lá, jogava videogame, fazia isso, aquilo, coisas mais normais de uma adolescência, eu voltava na fazenda todo machucado, com carrapato, enfim, espinho no pé e tal. E eles falavam assim, gente, e aí na época eu tinha um cabelo grande, né? Tipo o Justin Bieberzinho, um restart. Justin Bieber. Aí eles, não, que isso é o Mowgli, que isso é o Curupira, que isso é o Tarzan, que não sei o quê. E aí acabou que numa dessa eu tinha que criar, na época do Instagram, bem no início, tinha que criar um nome. Eu falei, vou colocar João Pedro, sei lá, Tem muito. quantos, né? João Pedro, João, tal. Eu falei, colocar um desses apelidos. E o que eu mais me identifiquei foi Tarzan. Falei assim, colocar Tarzan. E o Rai é porque não tinha o HI. Aí eu coloquei Rai de Ai, H-A-Y. Ficou muito massa. Aí, agora você entendeu. Agora eu entendi. Agora tá super claro, Agora eu Rai. entendi. Muito Todo bom. mundo pergunta, mas é Rai, Tarzan. Ótimo. Tarzan, então, deixa eu te perguntar. Claro. A conexão do corpo, né? Esse trabalho seu tão grandioso, tão importante, foi um chamado? É um dom ou uma escolha? Uau, gostei, gostei. É um chamado, Um um dom dom, ou uma uma escolha? Ou escolha. tudo junto e misturado? Nossa, então, eu acho que se a gente for colocar em porcentagem, sendo 100%, eu acho que o que menos foi uma escolha sim, mas no decorrer da ópera que eu vou contar, eu acho que escolha ela é tipo 20%. Foi escolha mesmo, de eu falar assim, meu, eu vou fazer isso, sabe? Porque eu comecei nas terapêuticas manuais como atleta, que eu fui atleta profissional, né? De atletismo, a 6 segundos de um índice olímpico, então é bem atleta Olha. mesmo, sabe? E quando a gente vai para uma graduação, a gente termina essa graduação de fisioterapia, a gente vê algo bem mecânico. Sabe quando você vai conversar com as pessoas e aí, qual o valor dessa bala? Ah, não, é 5 centavos, então você pega e vai embora. Mas qual o valor dessa bala? E a pessoa te responde, nossa, que pulseira bonita. Então você cria um vínculo. E eu vi que na físio você criava esse vínculo, mas você não aprofundava tanto assim. E se aprofundava era com uma quantidade mínima de pessoas. Então fui recebendo um chamado mesmo disso, foram Uhum. acontecendo coisas que aí eu percebi, uau, é isso. Tinha que ser isso. E aí, se eu for Uhum. resumir, assim, o decorrer da ópera, foi quando eu ajoelhei mesmo no chão, eu tava meio que perdido nesse propósito, e eu pedi um propósito a Deus. E eu falei Uhum. assim, Deus, eu não sei qual é o meu propósito aqui na Terra de fato, claro, 100%. Então, coloca o seu propósito na minha vida. E aí, tudo começou a acontecer, sabe? E aí, eu piscava o olho assim, nossa, tinha construído um lugar na cachoeira pra fazer massagem. Quando é que você vai pensar nisso, sabe? Veio a inspiração. Então eu acho que foi mais um chamado, assim, igual você Uhum. comentou, por isso que eu gostei da pergunta. Foi mais um chamado que eu falo assim, não, eu escolhi e tal, né? Eu acho que dentro desse chamado, aí sim eu fui escolhendo como que eu ia fazer pra chegar naquilo, sabe?
Muito bom, muito bom. E como que você foi chegar até a Tailândia? Como é que foi essa mudança de visão, de profissão, de mundo, de essência? Como Total. é que você caiu lá? Então, quando você falou assim, não, que você é muito good vibes. Mas é porque eu já Mas, achei sua energia assim muito sabe, tranquila, assim. sabe como é que eu resumo isso? Eu acho que eu Ah, sou muito doidinho das ideias. hum, De fato, de fato. Porque essa história da Tailândia é o seguinte. Primeiro eu li uns livros do Tiago Nigro, eu tava nesse, né, despertar sobre, eu acho que a vida é sobre valências e a gente desperta valências no decorrer dela. Então, pô, quando você é filho, você desperta aquela valência de entender o seu posicionamento quanto filho, depois o posicionamento sobre empresarial, depois, pô, sobre burocracias, né, que seriam de vocês, leis e tal. E aí, o que acontece é que esse despertar, só repete a pergunta para eu responder ela perfeitamente. Como é que você chegou na Tailândia Isso, e o que que estar lá na Tailândia te fez mudar de profissão, de uhum, mundo, de vida assim? isso. E aí, no despertar desse de economia, eu li um livro do Thiago Nigro que ele falava sobre skin in the game. Tá, então se você colocar a sua pele em jogo, que aí sim você meio que vai dar valor para aquilo. A Tailândia, ela surge da seguinte maneira. Eu já tinha descoberto sobre fazer massagem na cachoeira, sobre essa fluidez de tudo. Mas sabe quando você para e pensa e se faz uma pergunta que eu acho que a minoria das pessoas faz, que é: será que eu realmente quero fazer isso o resto da minha vida? É muito uhum, tempo, né? É Quando a muito gente para para tempo. pensar. uhum. Se nada acontecer Não, em nesse todas as decorrer, profissões eu É. falo. né? É, isso serve para Sabe? todos. Exato. Então eu não queria me tornar aquele profissional que faz aquilo, mas é infeliz e tal, sabe? Se especializa, eu dou uma coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, que é meu tempo. Pô, eu posso mudar no decorrer, mas, sabe? E aí a Tailândia surgiu exatamente isso. Joguei na internet, então eu quero saber se eu realmente gosto de fazer massagem. Qual é o país da massagem? Aí tá lá, Tailândia e tal. Eu comecei a pegar indicação e ver isso e tal. Estudei um curso aqui nacional, né, sobre massagem tailandesa, isso e aquilo. E eu falei, gostei. E se lá é o país da espiritualidade, assim como na Índia, né? É muito próximo, mas também é o da massagem? Vou lá. Fazendo nada. Vou lá descobrir se eu realmente gosto desse trem de fazer massagem. Então eu vendi tudo na época que eu tinha. Eu tinha um carro, eu vendi o carro, eu vendi as coisas do meu espaço, eu vendi minhas plantas, gente, eu vendi minhas macas, eu vendi tudo. O resto eu doei para alguns amigos que estavam fazendo mudança. Então eu fui com a passagem, 40 mil na minha conta, para ver se eu ia gostar daquilo. E foi Então, com prazo determinado? Ou lá você ia se virar e decidir se ia voltar ou uhum, não? Como é que é? eu fui com prazo máximo, né? Lá você pode ficar 3 meses na Tailândia, Uhum. né? Que é o visto que eles permitem. De Depois, turista Turista. mesmo. isso. Então, pra mim, eu teria que voltar e depois ir de novo, e eu teria mais 3 meses. Só que chegando lá, você vai descobrindo como é que funcionam as coisas. Porque lá é o paraíso dos nômades, né? Como é que funciona? Você tá ali, é muito próximo de Camboja, Vietnã, que são países que têm uma cultura muito legal, sabe? Uhum. Imagina, você tá lá, 3 dias pra você chegar. É mais fácil você voltar pro Brasil ou você ir pro Camboja e É, voltar pra Tailândia, aham, com certeza. né? Então, se eu fosse pro Camboja e voltasse, eu tinha mais 3 meses pra eu continuar lá explorando e estudando a filosofia. Só que, né, o que não me permitiu foi o dinheiro. Senão eu tinha ficado. Porque é muito Aham. barato, gente. O aluguel lá você consegue com R$ 800 ficar num lugarzinho assim, ok. O caro é ir, né? O É a caro é passagem. chegar. E você ficou Exato, quanto tempo? exato. Fiquei exatos 3 meses. Ficou os 3 meses. Uns 3 meses, mas eu não ia voltar. Até o último instante, eu conheci uns nômades digitais que queriam lançar um infoproduto comigo lá da Tailândia pra vender lá, pra eu juntar um dinheiro pra eu conseguir ficar. Então, porque eu sou assim, né? Minha mãe disse que eu sou meio dado. Então eu vou. Porque eu vou Onde a levando. onda vai, você Na- tá indo. Exato. Acompanha o movimento. Na hora que eu tô vendo assim, eu tô fazendo amizade com gente do mundo inteiro. Tinha gente me ensinando francês, aí Que você vai legal. conversando italiano, não sei o quê, e os japoneses. E aí eu tava dando aula para japoneses, para italianos, para americanos, do mundo inteiro. Eu tava dando aula de massagem lá já. Então, cara, você vai conhecendo muitas pessoas e cada pessoa vai te agregando um Uhum. pouco, sabe? Então foi isso. A Tailândia ela surgiu como vamos ver se eu realmente gosto de fazer massagem. Eu falei, uau, E a Uhum. resposta veio. nossa, maravilhoso assim, sabe? Porque você realmente, quando você. É uma frase de Carl Jung, né? Que é quando você toca uma alma humana sendo somente uma alma humana,
Hoje, o que eu tenho para oferecer para as pessoas é exatamente isso que eu sou. Não é a minha vestimenta, não é meu poder financeiro, executivo, nada disso. É a troca de ideia, que eu acho isso tão valioso. E lá eu falei, uau, foi um despertar muito grande. E Tarzan, qual é a diferença dessa massagem tailandesa que você foi buscar, né, nesse lugar, assim, e essa massagem tradicional que a gente conhece aqui, né? Claro. Que a gente vê, assim, por exemplo, algumas pessoas oferecendo esse serviço também tão bom Sim, quanto, sim. mas eu queria entender a diferença. Então, a diferença, para eu te mostrar fielmente, você vai ter que receber uma massagem. Já tem que vender. Eu vou já tem que vender, vender tá? esses- Que difícil. Entendi. Mas assim, Mas, para as assim, pessoas sim, que sim. estão nos ouvindo, assim, por Sim, que claro. seria diferencial te procurar do que uma massagem tradicional? Essa dúvida é muito pertinente, por quê? É que, na verdade, é sobre uma... E quando eu falo isso, não é dando rala, nem brigando com ninguém, é só desinformação mesmo, né? Isso. Essa massagem relaxante que a gente vê e terapêutica, ela denomina-se de um estudo da massagem sueca. Então, a massagem sueca, que tem deslizamentos, percussões, tapotagens, né? Essas manobras que a gente chama, né? No nosso meio, a gente chama de manobras. E quando a gente vem para Thai massagem, por exemplo, imagina que a gente tem a massagem sueca aqui, massagem tailandesa, drenagem, e cada um a gente vai colocando num potinho, que é totalmente diferente a abordagem. Então, por exemplo, a gente tem a Ayurveda, que é indiana, que é uma filosofia, que é uma medicina. A gente tem a Thai massagem, que é a tailandesa, que é uma filosofia. A gente tem a sueca, que é outra didática, outra filosofia. Então, a diferença básica entre as duas é porque a gente, quando fala de massagem sueca, que é essa tradicional, a gente, além de trazer essas técnicas, é uma massagem que vai lidar com os tecidos, mas entendendo mais o campo linfático, muscular, tá? E quando a gente vem para Thai massagem, a gente compreende também e expande um pouco para os campos da articulação, né? O campo articular, como é que ele funciona, porque a gente mixa várias coisas. Mobilizações, alongamentos e descompressões. Ah, tá. Seria mais profundo, então. Isso. E se eu puder falar que, na verdade, para eu te categorizar melhor é que a massagem sueca, tá? Da Thai massagem, é que a base da Thai massagem é o yoga. Ah, entendi. Exato. Então isso entrega. A Thai massagem ela tem mais movimentações. Numa aula de yoga a gente não tem que respirar e soltar para expandir, seja no campo muscular quanto no nosso campo energético, né? Então a Thai massagem eu gosto muito de falar que é um yoga em que eu, quanto terapeuta, proporciono para a pessoa enquanto ela relaxa. E vai conduzir ali também o movimento, Isso, você, né? Diferente isso. do yoga que a pessoa vai fazendo o próprio movimento sozinha. Exato, porque ela surge nesse momento, né? Quando a gente para pensar nas histórias da massagem, não é assim, nos tempos antigos. Eu tô com uma dor de cabeça, vamos tomar uma Novalgina aqui, sabe? Tô com febre, vou tomar uma dipirona. Não existia isso. Então as pessoas procuravam outros meios. E aí, como veio, né, de uma raiz indiana, a Thai massagem vem do yoga, do shiatsu, vem disso tudo. Eles entendiam que a forma de cura deles era muito sobre um yoga, sobre um Ayurveda com as ervas. E a Thai massagem veio e pegou um pouco desse yoga. Então, quando eu tenho uma queixa, uma patologia que a gente chama na fisioterapia, eu faço a Thai massagem. Então, a discrepância básica entre uma massagem relaxante e uma Thai massagem é que a Thai massagem ela tem esses movimentos baseados no yoga. E a relaxante tem os movimentos mais baseados em alguns tecidos mais superficiais, assim. Não, e com certeza. Eu, por exemplo, adoro shiatsu. Legal. Adoro. E já fiz várias vezes. Eu consegui já, em sessões de shiatsu, tirar a minha dor de cabeça. Assim, o terapeuta conseguiu, na verdade, né? Aliviar minha dor de cabeça e até mesmo zerar com uma sessão. Você tem enxaqueca, né? Muito. Eu tenho dor de cabeça todos os dias. Praticamente. E aí, tipo, teve um dia que eu tava muito ruim, assim, eu falei, gente, eu vou... Né? Era meu aniversário, na verdade. Aí eu peguei e falei assim, vou me dar de presente, né? E eu cheguei com muita dor de cabeça, a hora de eu sair da sessão, tava zerado. Uau. Então, você vê que realmente é terapêutico, é um tratamento. E o shiatsu, Né? como você comentou, né? Porque tem que ter uma discrepância. O shiatsu, ele também é muito semelhante a deep tissue ou liberação miofascial. Mas o shiatsu, ele também já vai para uma vertente, para vocês entenderem como é que vão separando esses potinhos, né? O shiatsu, ele vem para uma vertente onde a gente também consegue entender os campos energéticos, sabe? Então, vou em pontos específicos que às vezes se assemelham até à acupuntura,
Ah, tá. E E eu libera pressiono. Entendeu? pra Porque, trabalhar. porque a gente tem que entender que essa dor de cabeça sua, ela pode ser algo mecânico. Uhum. Sentou, veio, tananã. Mas que a gente entende hoje, principalmente depois de uma pandemia, a Uhum. somatização das patologias psicológicas, ou seja, como a ansiedade vai afetar no meu campo físico. Com E aí você certeza. estava no seu aniversário, querendo organizar um monte de coisas, Uhum. querer dar certo. Uau! Uhum. Sabe? É isso aí. E Tarzan, mas a massagem tailandesa, ela tem um propósito diferente, não só no sentido de relaxamento, mas no sentido espiritual, de elevação, algo diferente da massagem que você está falando, a tradicional, de Uhum, relaxante. uhum. Eu acho que quando a gente fala de relaxante terapêutico, a gente encontrou um comércio, né? No quesito de, tudo bem, a gente pode fazer os mantras, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, mas é algo mais comercial, em que eu quero abordar algo físico. A massagem tailandesa, ela vem de uma filosofia também. Então, aquela base que eu comentei para vocês sobre a antiguidade, ela percorreu e se manteve até os dias de hoje. Então, antes de começar a massagem, eu uno as minhas mãos, eu peço proteção, eu peço que eu seja um encaminhador, né, um facilitador de cura para aquela pessoa. Então, tem uma filosofia para que eu seja um canal de cura. Justamente por quê? Porque a gente entende também que pode ser algo físico, mas pode ser algo Emocional, emocional, mas até espiritual. espiritual. Mas não se assemelha à religião, tá? A gente tem que Uhum, deixar Sim. claro, né? Não tem Sim. nada a ver com uma religião em si, por mais que grande parte deles sejam budistas, não tem nada a ver, né? Porque, enfim, é legal citar isso também, que não se interliga com uma religião. Mas é isso, a Thai liga ali massagem. num campo energético, né? Isso, exato, exato. Então a Thai massagem ela tem isso, de ser uma filosofia. Porque assim como yoga, a gente tem algo a ser seguido e algo a ser abordado. E como vem yoga, budismo, tá todo entrelaçado, por mais que seja diferentes coisas, tem uma filosofia muito única de ajudar o próximo, sobre disseminar o amor, disseminar a palavra, de entender a vida do outro, o espaço do outro, assim quanto o meu, e de estar sempre ajudando ao próximo, sabe? Uhum. João, e uma pergunta. A gente vê muito também falar sobre a massagem tântrica, Uhum, que tem muito a ver com liberação de energia. A hora que você estava falando, me veio isso assim na intuição de te perguntar total, se tem algo a ver com, assim, se tem a técnica, né, da massagem perfeito. tailandesa tem um pouco a ver com essa massagem tântrica, se tem uma diferenciação, uma distinção, ou se elas se encontram em algum momento, porque até onde eu já li, né, sou leiga no assunto, mas a massagem tântrica também tem a ver com liberação de energia, Perfeito. né? Você poderia explicar para nós? Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é um assunto muito falado, né? Uhum, Porque a massagem tântrica, na verdade, é. Bom, vamos falar de um quesito, de um parâmetro social sobre o que as pessoas acham sobre a massagem tântrica, né? uhum, Mas a massagem tântrica não tem nada a ver do que a gente escuta aí fora. O pessoal uhum, acha que é sexo Exato, ali, que é exato. pra gozar, pra ter orgasmo. Perfeito. Todo mundo acha que é exatamente isso. Mas a massagem tântrica é uhum, porque é o seguinte, a gente entendeu, então a gente conversou sobre o campo energético, uhum, mas de bloqueios de algumas coisas. Da mesma forma que a gente tem um bloqueio com o nosso pai lá na infância, que foi gerado um uhum, trauma, isso e aquilo. Agora, né, eu acho que eu posso falar isso aqui, que a gente também tem bloqueios de pessoas que sofreram abusos na infância, isso e aquilo. E aí uhum, que quando você vai entrar num relacionamento, ela tem aversão ao toque. Então a uhum, massagem tântrica, com raízes indianas também, uhum. ela surge como uma terapêutica para tratar de uma energia sexual. Uhum. Por isso que as pessoas às vezes confundem, né, com essa questão que a Exato. Mari colocou. Perfeito. E aí a gente faz vários links com isso que eu já tentei pensar e matutar várias vezes na minha cabeça do porquê, mas a gente nunca vai acabar conseguindo ligar o quebra-cabeça. Porque quando a gente traz algo sexual, de energia sexual, a gente tem que entender a primeira coisa que não é sensual. Mas a gente entra num outro quesito. Por que que as pessoas entendem que o Tantra é sexo?
Pode ser porque a gente foi moldado desde o início das gerações de que a massagem era usada lá pelos reis, né? Como, nossa, eu quero uma massagem, mas era uma massagem Com que a gente sabe. finalização. Exato. Erótica. Que era para você usar, né? Seja quem for que fosse aplicar a massagem para esse fim. Seja porque a forma como as pessoas expõem a massagem hoje em dia tá desse jeito, seja porque não é comum termos a noção de que receber carinho e afeto é normal. Esse é um grande ponto que a gente tem que falar. Culturalmente, né? Culturalmente não é normal a gente receber carinho e afeto sem pensar em outra coisa. No Porque a gente fala- erotismo, por exemplo. Tem Exato. segundas intenções. Exato. Quando é que a gente faz um carinho no amigo sem pensar, nossa, eu quero ter algo a mais com ele, sabe? Inclusive foi uma pergunta, foi uma discussão que um amigo trouxe assim, eu falei, caraca, obrigado por esse engrandecimento, amigo. Gosto muito de receber isso. Ele falou assim, cara, eu tô pensando em dar um tempo com a minha namorada. Eu, sério, por quê? Aí ele falou assim, cara, porque eu tô enxergando ela somente como um objeto sexual pra mim. Então ela me faz um carinho e eu quero algo a mais. Eu faço um carinho nela, eu quero algo a mais. Quando é que a gente tem que entender que sentar no sofá, fazer um cafuné no cabelo, ver uma TV, isso e aquilo, também é um carinho, é uma demonstração de amor, mas que não necessariamente tem que ser levado pra algo a mais, sabe? Enfim, então, por esses fatores, né, a gente volta lá no assunto do que é o Tantra, exatamente essa conseguir manipular, né, essa energia sexual. E aí os toques que se tem podem se assustar, não envolve nenhum que tem uma finalização, um final feliz, como as pessoas imaginam. Tem dois tipos de massagem, a Lingam e a Yoni. A Lingam é a massagem realmente na região, na área erógena do homem, né, que seria no pênis. E na mulher, que é a Yoni, na região da vagina. E aí, a gente não tem aquilo, por mais que a gente parece ser besta, mas eu vou explicar pra vocês, não tem nada de eu penetrar na mulher ou de eu masturbar o homem, não tem nada disso. São outros movimentos. São outros movimentos, exato. Entendi. Porque aí a pessoa começa a entender um toque como acolhedor e o jogo do Tantra, ele é um encaminhamento energético, mas que une também como o ser humano interage com as próprias emoções dentro da cabeça. Mas aí só, assim, como eu disse, né? Eu sou leiga, eu quero entender. Aí, por exemplo, você vai lá e manipula, né? Faz esses toques para liberação de energia nesses órgãos sexuais, tanto da mulher quanto do homem. Não necessariamente vai finalizar num orgasmo ou não. Tá. Assim, vai acontecer isso sempre nessa massagem? Então, eu realmente não trabalho com tântrica, então não sei te afirmar assim com certeza. Mas dos terapeutas que eu já conversei, todos eles falam que não tem essa finalização. Ah, tá. Porque as Entendi. pessoas, na verdade, podem ter essa descarga energética e De outra emocional forma. chorando. De outra forma. Exato, de outra maneira totalmente diferente, sabe? De gente que tem até síndrome do intestino irritável e tem diarreia. Olha só, Exato, que então, interessante. Porque gera medo, medo gera angústia, angústia gera essa síndrome que é a síndrome atacada e a pessoa pode ter uma... E o intestino é A o pessoa coração, né? Na reage. verdade, né? Exato, então é exatamente... entendeu que é tudo menos sexo? Mas é ótimo você esclarecer, né? Porque eu falo assim, as Total, pessoas total. confundem muitas coisas, né? Exatamente. Por falta de conhecimento também, ignorância, enfim, né? Exato. E é por isso que eu sempre pergunto, sempre que eu tenho algum aluno na turma dos cursos, eu sempre procuro instigar e perguntar para saber o que tá acontecendo, né? Justamente por eu não trabalhar com isso, é muito difícil eu visualizar. A mesma coisa, vocês me contarem algum caso, eu pré-visualizo, mas vocês que vão saber realmente, é assim, sabe? Então eu sempre tento perguntar para essas pessoas e, nossa, já me contaram muitas coisas assim, sabe? E essa questão de liberação energética, dos próprios movimentos vindo da yoga, a Thai massagem, ela traz movimentação, alongamentos. Você já teve problemas com alguém que na hora lhe entendeu de maneira errada, foi um pouco abusado contigo, para você saber lidar ali e falar, não, aqui é profissional, não é bem assim, porque tem um preconceito com o seu trabalho, certeza, mas não só um, como vários preconceitos. E já aconteceu de tudo que você pensar assim, né? Então, foi um processo. No início,
eu sempre atendi as pessoas com uma roupa de baixo ou biquínis, né? E aí eu fui amadurecendo nas terapêuticas, entendendo cada vez um pouquinho mais. Estudei uma terapêutica que se chama Lomi Lomi, que é uma massagem havaiana, né? Em que a pessoa permanece nua. Então eu falei assim, tá, como é que isso aqui funciona? Como é que eu vou trazer isso para as pessoas sem elas acharem que é realmente, de fato, sexo? Porque já é muito Sem difícil. o cunho sexual mesmo, pra pessoa se sentir, inclusive, segura, né? Exato. Exatamente isso, para a pessoa realmente se sentir segura. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer Lomi Lomi, as pessoas viram e tal, então eu falo assim, ixi, faz programa. Nossa. Porque, né, a pessoa, o modelo, principalmente o homem, né, a mulher, eu prefiro que não, mas porque realmente isso, né, gerar um ambiente seguro para a mulher é mais difícil do que para o homem. Uhum. Então, o homem, ele fica pelado lá e não tá À nem aí pra vontade. nada. Exato. Uhum. Já a mulher é mais difícil. Então, primeiro, gerar esse ambiente seguro. E aí, as situações que já aconteceram foram principais com homens. Parece mentira, mas é verdade. Nossa, 0,00001 em mulheres, assim, que geram uma situação desconfortável, sabe? Elas já chegam um pouco desconfortáveis. Então, é muito mais difícil e eu tenho que me programar pra conseguir gerar um ambiente harmonioso pra eu conseguir fazer uma massagem simples em mulheres. Agora, o homem, já aconteceu de passar a mão. Em você? Com certeza. Ereção e tudo? Mas ereção é o mais tranquilo das coisas. Sério? mais A pessoa sossegado. levanta a barraca ali. E vai. Arma, Ai, não acredito, arma a João. barraca com fogueira e tudo. Com fogueira e tudo. Não, e aí, né? É Gente. exatamente isso aí que você falou de, nossa, você é muito tranquilo, muito sossegado. Aí Então, acha que tá dando moral. antes eu ficava extremamente estressado. Eu falei, cara, eu Coitado. vou arrebentar esse cliente aqui na porrada. Só que agora, depois que eu fui entendendo, sabe, fui conversando, eu entendi que não é uma coisa minha. E que se Ah, eu com reclamo com certeza. aquilo, eu pego tanto aquela energia pra mim que eu vou me frustrando, daqui a pouco eu nem faço massagem. E o Sabe? que você faz nessas E aí, situações? É bizarro, gente. Eu chego e falo assim, exatamente assim, né? Aconteceu ali e tal. E vejo que o cliente tá ficando ali animado e tal. Animado. Ou Pega um ponto pesado, chatinho. também, é uma alternativa. dor. Mas não conta pra todo mundo. Mas geralmente eu uso da Thai. Então eu vejo que tá acontecendo alguma coisa ali, eu alongo a pessoa bastante. Pra dar fluxo nesse Sim. movimento, sabe? Alongo bastante. Mas tem clientes que mesmo sendo alongados, eles Adoram. gostam. Gente de Deus. É. Mas eu acho que a sua postura também deve fazer a diferença, né? Assim, Total. né? E vou te falar, é mais estranho do que parece. Se você chega pro cliente e fala assim, amigo, então, a minha massagem, ela não envolve nada disso. Então, se você tá procurando isso, eu te recomendo procurar outro profissional. Nossa, a pessoa deve ficar muito sem graça. Mas, na verdade, sabe o que mais funciona? Porque quando você faz isso, aí que os clientes gostam. Porque é um desafio. Exatamente. É um Gente de desafio. Ninguém Deus. gosta do que é fácil. Já parou pra Aham. perceber? Ninguém gosta do que... Então, Meu por Deus, exemplo, que perrengue. vem o vídeo e fala, uau, o que acontece aí depois das câmeras? Então, é exatamente isso, assim, porque eu sempre gosto de perguntar, né? E mesmo para os clientes que eu tenho alguma desentendimento assim, eu gosto de perguntar para eu saber e não se repetir. Eu não tenho problema em diálogo de forma alguma. Então, o que mais funciona, de fato, é eu falar abertamente. Eu deixo acontecer, o cliente se excita e tá tudo bem, eu continuo, termino minha massagem e eu finjo que nada aconteceu. Ah, entendi. Mas aí é a sua postura, né? Famoso Você se finge manteve. de árvore. Você se manteve Exato. profissional do início ao fim. O outro ali, Exato. sei lá, que gastou na cabeça, fica por isso. Porque eu cubro o cliente, ele não fica exposto 100%. Então, eu não fico com contato visual direto. Eu vejo o que Entendi. acontece porque o homem é nítido. Uhum. Né? E pode acontecer com mulher, só que a gente não percebe. E aí, o homem fica excitado, a gente percebe e tá tudo sossegado. Por quê? O que eu tenho que entender também? Que pessoas sensíveis, principalmente os homens, são carentes de afeto o dobro do que as mulheres. Eu concordo. Então, qualquer coisa que eu fizer com o homem, ele vai se excitar. Então, tem que... Não é normalizar, mas também não vulgarizar.
não achar isso totalmente diferente e anormal. Então aconteceu, tranquilamente, sossegado, alongo ele, faço alguma coisa, né? Respira, continuo, termino. Quando termina, eu ainda pergunto: e aí, amigo, tá tudo bem? Aí ele, não, tá Na tudo bem, plenitude. tá tudo bem. Então já passaram a mão, já ofereceram o dobro do cachê, tipo, sei lá, R$ 600. Eu pago 2.000 pra você fazer massagem em mim de sunga. Eu te pago 5.000 pra você fazer massagem no Uru. Meu Deus, que povo abusado. Eu não quero que você faça massagem em mim, eu quero que você faça na minha esposa e eu quero Eu ver. quero ver, voyeur. De tudo que você pensar, essa profissão recebe propostas. Vai por mim. Tudo que você pensar, você recebe proposta disso, sabe? Com certeza. Mas Exato. é porque eu falo assim, as pessoas também são um pouco perturbadas, né? Hoje em dia, sei lá. pouco? Eu tô sendo Passado. sutil, Então, assim, as pessoas têm, assim, existe uma barreira muito fina, né? Do desrespeito ali. Eu não tô falando que é todo Sim, mundo, né? Eu total. acredito que você deve ter um monte de cliente, assim, que te respeita, que vai, gosta do seu trabalho. Sim, Mas, assim, existem aqueles que ultrapassam a barreira, né? total. E vou te falar, os clientes que conseguem ter essa linha tênue, conversar mas se entregar para o processo, então pode acontecer uma excitação, mas eu vejo que é parte do processo e que em nenhum momento ele me desrespeitou. Nossa, são uma das melhores massagens que eu faço. Porque é o processo da pessoa, eu faço a massagem e a pessoa, tipo, se excita na massagem, na mesma massagem ela chora, na mesma massagem ela solta a gargalhada, e aí ela termina a massagem assim, ela, cara, foi a melhor massagem que eu já recebi na minha vida. Que bom. E não me oferece nada mais, é isso, não me chama pra jantar depois, não quer um cachê, nada, sabe? Então, Entendi. são coisas e coisas que depois que a gente vai ficando velho de casa, a gente vai vendo, não. Vai tá. ficando experiente. Exatamente. Vai aprendendo ali a lidar com as adversidades. João, e quais são os pontos de maior tensão hoje, assim, pensando nessa sociedade que passou por uma pandemia, né, com burnout, né, como a gente já tratou aqui, de doenças, eu falo assim, mentais mesmo, assim, emocionais. Quais são esses pontos no corpo, assim, que você vê que estão mais tensos? Assim, eu falo por mim porque eu tenho muita tensão, por exemplo, no pescoço, eu trabalho sentada, nas costas. Tem algum lugar, assim, que você trabalha mais, ou que você percebe que as pessoas reclamam mais? Cara, essa pergunta sua eu responder lá no início, quando você falou, eu tenho enxaqueca, isso aqui. Né? Tem algumas coisas que é legal a gente comentar, principalmente depois desse período pós-pandêmico. Então, a gente, ser humano, expansivo, vive em sociedade. De repente, a gente piscou o olho, tá dentro de uma caixinha. E tem que viver ali por alguns anos, enquanto milhões de pessoas morrem. E eu não sei o que eu vou comer amanhã. Eu não sei se a minha mãe tá bem. Então, beleza. E aí a gente começou a se atentar para esses aspectos psicológicos. Então, vocês repararam que a crescente de ansiedade, deprê, burnout, estresse veio principalmente depois da pandemia, que as pessoas, na verdade, só deram um olhar para aquilo. Perfeito. Como é que o nosso corpo funciona, então? Eu sempre gosto de contar uma tirinha, uma sátira, e depois linkar com tudo. Na Era da Caverna, você tinha que sair para caçar, certo? Perfeito. Quando você sai para caçar, você não sai relaxado assim, né? E fala, ô leão. Tudo bem, querido. Tudo bem. Você não quer virar o churrasco da minha família? Não acontece isso. Então, o seu corpo ele precisa se projetar para aquilo. Você libera hormônios, certo? Com ansiedade, cortisol e noradrenalina. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, estressa o seu corpo, certo? Quando eu falo estresse o seu corpo, por que eu te conto essa sátira? Aí você tem que entender que você vai falar assim, uau, é exatamente isso. Quando você estressa o seu corpo, se você tem, no caso, ansiedade, você estressa o seu corpo. Você também não luta assim. Você se arma para a guerra. Você arqueia os seus ombros, joga ele numa posição mais anteriorizada, protege aqui, morde essa mandíbula, cerra os seus punhos, flete essa musculatura do braço. Você prepara a sua coluna, porque é ela que te organiza no cenário. Então você consegue perceber que só a ansiedade pelo cortisol e a noradrenalina, que acelera o seu coração, bate mais rápido, mais aporte sanguíneo, dentro do sangue hemoglobina, dentro da hemoglobina oxigênio, fonte de energia. Então são vários mecanismos que vão acionando, que vão moldando o seu corpo. Isso na Hora da Pedra. Você matou o leão, você tem aquela
Uhum. Matei o leão, posso relaxar. Como é que você faz isso nos dias de hoje? Não faz. Você é advogado. Não faço. Chega o seu cliente, te estressa, eu preciso dessa causa ganha, não sei o quê, o governo, que a gente sabe que demora e tal, e dependendo da ação, isso e aquilo, você vai acumulando. Você tem como fazer relaxar porque você resolveu? Às vezes nem quando você ganha a causa, você relaxa, né? Já tem Perfeito. outra, já tem outra, já tem outra. Exato. Onde que a gente acumula? Os ombros. Dentro, não só nos ombros, mas dentro do nosso corpo. E aí o que eu tenho que te falar? Entendi. Que cada pessoa acumula em determinado lugar. Por exemplo, o seu pode ser exatamente o trapézio que você se prepara para a guerra aqui. Ela pode ser exatamente mordida, certo? Masseter e temporal. Ela morde, compromete a articulação temporomandibular. Então, cada pessoa reage de uma maneira. Vai tensionar uma parte do corpo Exato. ali, O meu é né? pé. E vai refletir. Exato. Então Não, a não gente, tem. a gente tem algumas regiões mais específicas que a gente chama de somatosensorial ali, que somatizam mais do que as outras, que é exatamente essa região aqui. Primeiro porque as expressões faciais estão aqui. Então você tá bravo, você tá nervoso, você fala, você come, você se expressa muito aqui, e a cabeça Sim. pensante é o primeiro lugar de transmissão de sentidos. E depois aqui porque você tá sempre movimentando e quando a gente vê, opa, nossa, não relaxa. Mas que nem nosso caso aqui, da nossa querida, que é no pé. Então, cada pessoa, mas mais aqui pra cima, sabe? Do ombro, pescoço, rosto. Que é a região que tem maior queixa, assim, no dia a dia. Exatamente. Ô, Tarzan, e no seu caso, os seus clientes são mais clientes frequentes que têm aquele hábito de ir toda semana fazer massagem, ou são pessoas que só querem experienciar aquilo ali por uma vez, que é só o rolê da cachoeira, como é que é? Legal. Então, os meus clientes hoje, nesse exato momento, eles são sazonais. Eles gostariam muito de fazer toda semana. Mas eu que não paro em nenhum lugar, né? Então, estou aqui em Uberlândia, mas quinta-feira eu vou para Recife. Aí eu dou um congresso e dou uma turma, uma aula lá, né? Eu vou dar um curso do meu método. Aí daqui a pouco eu volto, fico aqui, vou para Portugal. Então eu fico, nossa, bem sazonal, sabe? Então o cliente, por exemplo, abre em São Paulo, os clientes voltam. Mas não vão até o Rio, por exemplo, fazer outra massagem. Então é bem mais difícil você manter essa constância. Quando eu tinha aqui, né, um espaço aqui, igual eu comentei, aí era mais fácil. Aí o pessoal fazia, eu realmente conseguia ir para um lado mais fisioterapêutico, de um tratamento, de um acompanhamento. Mas agora... Hoje você não tem um espaço físico, que em Uberlândia é mais na cachoeira, o atendimento, como é que é? Na cachoeira é uma experiência. E o que acontece? Aqui em Uberlândia, de fato, não é valorizada uma massagem comum, sabe? Então, quando você leva pra cachoeira, o pessoal não consegue dar o valor que é ter uma massagem na cachoeira. Olha só. Então, eu uso a cachoeira de alavancagem. E eu faço com pessoas em específico. Eu não abro ao público geral. Por quê? Porque eu realmente não tenho uma base pra montar isso ou aquilo e fazer tudo girar certinho e deixar lá e continuar viajando. E por essa não valorização, eu prefiro não abaixar meu preço, não fazer promoção, Claro. me valorizar e não abrir a experiência, sabe? Porque uma experiência dessa, ela tem um valor mais alto. Não tem jeito, né? E as pessoas aqui querem colocar aqui na região de Uberlândia mesmo, querem Berlandês colocar... tem isso. de Eu sou colocar berlandês. Falo mal da terra. Mas aí, por exemplo, se a pessoa te procurar, falar assim, João, eu quero essa massagem especial numa cachoeira, essa conexão com a natureza, aí você consegue atender ou você faz esse crivo? Assim, essa pessoa queria... Eu coloco um valor. Tá. Se eu estiver ali, aí eu abro adendo, com certeza, vamos embora. Porque eu gosto muito de estar na cachoeira. E, cara, pra mim, estar na natureza é uma conexão... É uma das conexões mais genuínas próximo ao divino, assim. Sabe? Te E aí eu entendo. consegui proporcionar isso pra alguém. Nossa, isso é uma maravilha. Então, uma pessoa que ela fala, nossa, eu quero muito, eu vou sair lá de tal lugar. Então, já veio gente do Brasil inteiro só pra receber uma massagem na cachoeira. E aí a gente vai, sabe? Mas se eu tiver que forçar demais e fazer muita coisa, Convencer a pessoa àquela experiência já não fez sentido. Nossa, exatamente. Não, aí tem desconto, porque eu quero fazer
e tal, não sei quem, não sei o que lá. Aí eu já respondi algumas vezes, falei assim, depende, eu posso usar menos energia em uma pessoa e mais na outra? Uhum. Vamos Né? negociar. É tudo negociado, a gente Aham. pode estar pensando dessa maneira. Sim, Ô, João, e quando você disse assim, né, esse quesito também, né? Você disse, olha, a questão física, né? Mas tem a questão também de energia e espiritual. Perfeito. Em alguma sessão você já percebeu que tinha ali um problema espiritual, né? E como que você lidou com isso? Qual foi a sua percepção? Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, porque eu fiquei curiosa. Então, é muito doido, porque assim, eu me converti, eu me batizei faz alguns meses. E Hum, muitas mudanças aconteceram, hum, sabe? Eu ia muito em centro, principalmente candomblé, mas também umbanda, né? É mais em umbanda. uhum, E a gente tem essa coisa, né, de espiritualidade, mas de ter essa conexão com o espiritismo, né? Então era muito diferente a abordagem que eu tinha para agora. Mas quando acontecia isso, e até hoje ainda é assim, a gente observa isso e eu não posso, em hipótese alguma, falar assim: então, meu filho, você tem um carrega aí com você? Tem um encosto aí Não dá- sentado junto com você, recebeu uma Isso não dá pra. massagem. É, exato, Tá exato. sentado no ombro, por isso você tá aqui, ó. Aham. Exatamente. Então tem duas vertentes, né? Igual, já fiz uma massagem numa amiga minha que chama Glorinha. E ela, todas as vezes que ela ia fazer uma massagem, ela, não, que nossa, dessa vez eu conversei com o seu cigano. E ele queria te falar isso, 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 isso. Que eu conversei com o seu marinheiro. E ele queria falar isso, 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 isso. E era bem legal, assim, sabe? E da mesma maneira que, cara, é muito doido. Mas você encostar na pessoa e a pessoa dormir. Então tem várias coisas. Uhum, Nesse âmbito mais espiritual da coisa, uhum, eu já não abordo tanto. E quando eu, né, abordava, eu sempre tive um respeito, porque como eu uhum. nunca fui alguém que, incorporou isso, aquilo, ou, né, me introduzi de fato na Umbanda para que eu conseguisse guiar alguém, eu não guiava também na massagem, que eu não acho justo. Você Então, percebia e ficava não é quieto. algo que eu tenho domínio, Uhum, sabe? Pra eu falar isso pros outros, pra eu externalizar isso pros outros, uhum, sabe? Então eu deixava comigo ali, eu sentia uma presença e tava tudo certo. E se a pessoa tocasse no assunto, eu, opa, também senti algo, mas evitava falar sobre algo assim, sabe, percebi algo, isso, aquilo. Porque eu não tinha domínio pra uhum. encaminhar essa mensagem. Certo. Quando a gente vem para um lado mais energético, realmente a gente estuda para algumas coisas de uns pontos de acupuntura que dizem isso, uns Uhum, pontos na boca que podem desenvolver enxaqueca, e a enxaqueca pode significar isso, isso e isso, uhum, sabe? Então, pessoas que, cara, tem um ponto na boca que pode significar a ausência de externalização de uhum, algo. Se isso for junto com uma dor de cabeça, aí que me dá um veredito assim, sabe? Pô, uhum, você precisa se comunicar mais, falar o que tá guardado, sabe? uhum. Então tem essa vibe energética também. Então são Tá. dois pontos, a espiritual, energética e a energética de fato do Uhum. campo da pessoa, do que está acontecendo, Sim. de acordo com o físico, sabe? Uhum. Legal. Mas eu evito, eu encaminho as mensagens Sim. assim, de uma maneira em que eu tenho Mais que sutil entender mesmo. que né, focinho de porco não é tomada. Até eu Uhum. explicar isso para um cliente é muito difícil. Então eu Uhum. prefiro Não entrar mesmo. no que eu não tenho tanto domínio, Tá sabe? certo. Mas Ah. você falou que se batizou Uhum. recente, então você mudou a religião. Uhum. E o que que isso mudou no seu trabalho? No meu trabalho, eu acho que se eu te falar que assim, a minha sensibilidade, você acredita? De entender que, assim, não é mais algo, nunca foi, né? Mas agora, mais do que nunca, não é algo sobre o que eu vou ditar as regras e fazer acontecer. É sobre o que vai acontecendo de acordo com o que tem que acontecer, sabe? O que Deus tem reservado. Eu acho que foi isso, de eu entender muito disso. Que eu tive uma conversa muito franca e honesta, assim, sabe? Assim, tá, vamos lá. E aí entender e falar assim, opa. Então, no meu trabalho hoje, porque, por exemplo, não é porque eu me batizei que meu cliente hoje, eu vou atender meu cliente, ele não pode permanecer nu. Cara, tá tudo bem. Isso não tem, nossa, não Uhum. tem nada a ver. Cobrir, aconteceu isso, aquilo.
Mas eu falo sobre os meus próximos passos. Sobre o meu atendimento em si, manteve a mesma coisa. Sabe? Mas Uhum. sobre os meus próximos passos, o que que eu vou fazer com isso? Como eu posso atingir as pessoas de uma maneira como elas entendem? Porque eu também não empurro religião, nem nada, sabe? Uhum. Mas eu só acho que eu só troquei o, o axé por Deus te abençoe. Mas se você é de axé, um axé também. É, Se você tá é do arro, certo. arro. Uhum. Sabe? Só isso. Isso aí. João, e assim, sobre o ciúme, por exemplo, eu vejo, né, que você atende, né, mulheres e homens, como você colocou aqui, e a gente estava falando da questão do preconceito, né, às vezes de Uhum. uma mulher te procurar para fazer esse tratamento terapêutico, e aí o ciúme de um cônjuge, de um parceiro ou de uma parceira, você já teve que lidar com esse tipo de situação? Como que você contorna, né, e Uhum. explica isso para as pessoas de uma forma que fique realmente confortável? Com certeza. E é muito difícil, né? Porque se a gente for parar pra pensar, imagina, seu marido fazendo Uhum. massagem numa mulher, ou vice-versa. Isso, então. Como que a gente explica isso? Como é que a gente dialoga disso? Eu acho que eu sempre trago essa pessoa pra vivenciar uma terapêutica minha. Ótimo. E aí eu mostro como é que funciona. Isso e aquilo. E eu sempre deixo. Nossa, uma das coisas que eu sou mais a priori assim é o diálogo. Então, meu, quer saber alguma coisa? Me pergunta. É assim, é? Não, é assim, 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 que funciona assim, assim, assim. Eu falo todo o caminho das pedras, sabe? Mas mesmo assim, Existe ainda ainda. pode acontecer. Ainda mais que eu sou uma pessoa que lida muito com o digital. Então, o Uhum. digital eu Você tenho tá que mostrar pra... exposto, né? É, exatamente. Então, eu sempre mostro ali, falo assim, cara, eu mostro pra todo mundo. Venha conhecer meu trabalho. É, exato. Vem conhecer meu trabalho, veja como é que é e tal. Então, é isso. Eu acho Uhum. que eu não consigo mensurar em palavras, mas depois que a pessoa recebe a E terapêutica, conhece, né? ela fala: Ah, tá, entendi. Realmente, Uhum. faz sentido. Mas você nunca recebeu ameaça de marido, nem nada do povo doido assim, não. Deixa eu pensar, ameaça? Porque você tava lá tratando a esposa. Então, eu nunca recebi ameaças assim, porque eu acho que eu nunca me posicionei quanto minha sexualidade. Entendi. Então, ninguém sabe. E Você eu tem a sua prefiro vida manter. íntima muito Eu, preservada. eu prefiro manter assim, por mais que as pessoas imaginem isso, aquilo, eu prefiro manter um pouco assim, sabe por quê? É, Um amigo meu, inclusive, que ele Hum. mexe com gestão de riscos de danos, ele falou assim, amigo, você não posta nada da sua intimidade na sua vida. Então isso aí, pô, já aconteceu já, de atendi um cara, e aí ele, não, que meu marido falou que você conversava com ele, não é nada demais, vocês conversam assuntos do dia a dia, assim, Uhum. mas eu fiquei com ciúme, você vai vir pra tal cidade de novo, e se ele quiser agendar a sessão com você, por favor, não atenda ele e tal. Olha. Aí eu falei assim, ó, amigo, de fato, eu não posso atender esse seu pedido. Cara, conversa com ele. Nossa, Ele tipo, que não me procure. Gente. conversa com ele. E assim, ele nunca me desrespeitou, cara. Sempre foi uma pessoa muito legal, assim, sabe? Tipo, nossa, trocamos várias ideias, assim, tá? Nossa, com super respeito. Então, assim, amigo, agora, falar que você nunca me procurou pra falar nada, vai ser difícil. Se ele me perguntar, eu vou contar. Mas se ele não me perguntar também, eu não tenho nada a ver com seus problemas, sabe? Uhum. Então já acontece isso. Essas abordagens Isso. A assim. mulher já é uma coisa que é assim, ela vai ser atendida por mim, mas ela Uhum. fala, no meu marido não sabe. Sério? Ah, que Já não quer teve, deixar já de... teve cliente então que foi lá na surdinha, né? Assim, muitas mulheres já foram na surdina porque falam, cara, Não vai até entender. explicar pro marido e tal, Você tá não brincando. entende, aí faz a terapêutica porque queria muito vivenciar a Sim. massagem. Cara, muito obrigado, gratidão pelo carinho e tal. E vai embora. E eu sempre tento pegar um feedback, né, das mulheres, principalmente, comentando como se sentiram. Eu não manipulo Hum. informação nenhuma. Eu pergunto, e aí? Se você se sentiu desagradável, pode falar. Fica à Uhum. vontade. Eu Uhum. preciso desse feedback para eu melhorar. Então as pessoas, Uhum. não, cara, eu me senti muito confortável, você me deixou Que no ambiente bom. exato, né? Então sempre tem que pegar feedback de ambos, assim, e colocar experiências reais. Mas essa coisa do ciúme, assim, dos cônjuges, eu sempre respondo. Hum. Se seu cônjuge tá com ciúme, fala, vamos fazer o seguinte, então, vem os dois. É uma Legal, oportunidade, né? legal. Os dois podem fazer a massagem. Vamos fazer os dois a massagem. Vai ser, cara, incrível poder atender os dois assim. Porque um Hum. comenta com o outro o que que sentiu isso, aquilo, Uhum. desperto. E vocês dialogam e esse processo é muito melhor. Porque a gente Uhum. abre um processo numa massagem. Hum. Que é outra diferença entre a sueca
e a tailandesa, por exemplo, sabe? Uhum. Porque a gente abre processos. Por exemplo, eu abri um campo energético aqui, certo? Desbloqueei. Então, esse trauma que você teve aqui pode ser porque, com uns 3 anos de idade, você teve alguma ação que você sentiu uma dor no ombro esquerdo. E aí foi acontecendo. Como pode ser algo físico também, não tem problema. Então, você abre esse processo, e aí você tá andando na rua assim, e você olha assim, nossa, aquela experiência quando eu tinha 3 anos e tal. Você lembra, você ressignifica e você resolve. Então, aquela dor no ombro some por algo que você trouxe de pensamento. Quando você traz os dois cônjuges, porra, você vai conversando com a pessoa vai conversando com você, na hora que você vê, você potencializou aquela massagem mais do que o período dela, de 1h30, 2 horas. Então, nossa, você levou aquilo para um super bate-papo que vira uma psicologia. Teve cliente que chegou para ser atendido 1h da tarde, quando eu tinha um espaço, foi embora 6 horas da tarde. A gente Nossa, fez uma massagem, fez escalda-pés, a gente foi tomar café da tarde. que Então, legal. Delícia. Exato. Então cria-se um vínculo e a pessoa, meu, chorou, ficou feliz e tal. Falou assim, nossa e tal. E, inclusive, essa pessoa é uma grande amiga minha que saiu de São Paulo, Uhum. que é a Aninha, que inclusive fez um curso de massagem comigo, que ela falou que não queria mais ser. Me inspirei em você, amiga, eu quero fazer massagem também, vou sair da minha empresa. Conectou Legal. tanto Exato. com o trabalho que resolveu seguir. Exato. Então, nossa, muito Você bom. acha que com o seu trabalho da massagem você consegue acessar a alma da pessoa? Uau. Putz. Eu acho que essa conexão com a alma, eu não consigo acessar, mas a pessoa talvez ela consiga acessar com ela mesma, sabe? Porque é uma coisa também que eu tento deixar, assim, que me falaram. Por exemplo, se você tá mal e eu entendi que você tá mal e eu quero resolver o seu problema, mas você já parou pra pensar que às vezes você tem que passar por aquilo? Fato. Então, assim, a partir do momento que eu resolvi o seu problema, aquele problema se tornou meu. Então eu gosto muito de dizer, eu abro a porta, você entra se quiser, você se resolve e tal. Seriam, né, abrir pontos, por isso que eu gosto de conversar com a pessoa antes. E Uhum. eu converso, e aí, como é que você tá? Seria uma entrevista, assim, Exato. um pré-atendimento, esse Exato. diálogo aí. Exato, Uhum. então a pessoa chega, não, tô com dor no ombro, isso aqui, tá, eu vou refazer a pergunta. Como que você tá? Pai, tô bem, eu acho. O eu acho já entregou. Eu acho, eu não, aí eu fiquei triste, né? Então eu vou brincando também. Eu gosto muito de brincar, assim. Trabalha com o quê? Não, eu trabalho com isso. Eu falei, sério? Você gosta? E aí a gente vai conversando. Mas é uma forma de conectar também com a pessoa que você vai atender. Exato. Eu tenho uma pessoa que faz uma terapia em mim, a Fabi, Uhum. e todos os primeiros atendimentos dela, ela já marca estendido, porque ela faz essa entrevista para conhecer, para conectar com o paciente, né, para entender o que está acontecendo. Então, assim, isso eu acho que é de suma importância. Total, porque Né? imagina, você vai receber uma massagem. Pode ser bem sincero. Você acha que a minha massagem, vocês são casadas? Uhum. Tá. Você acha que a minha massagem vai ser melhor que a massagem que o seu marido vai fazer em você? Acho. Assim, com 100% de certeza. Meu marido custa fazer Ah, não. Espontâneo. isso. Guilherme, Vilela, Guilherme, faça um curso urgente. vou matricular ele no teu curso. Não, mas vamos imaginar num mundo em que ele saiba fazer massagem e ele Em faça em outro você. contexto, Isso. ele, lógico. Exato. Mas uma massagem técnica, você. Mas eu falo, por que eu trouxe esse pensamento? Pra gente entender que Pra causar um divórcio. Tô brincando. chegou em casa, então, rolou o Então, divórcio. vou meditar. Suelen. Doutora Suelen. Mas é só pra vocês entenderem que Sim. quando a gente tem aquele apelo emocional, a gente gera essa conexão, Uhum. fica uma terapêutica muito melhor e mais agradável, Sim. sabe? Uhum. Pô, Do que chegar lá no seu consultório, deitar na maca, faz a massagem e vai embora. Exato. Deita aí e tal, faz isso aqui, 50 minutos, vai embora. Meu, é por isso que hoje as pessoas batalham pra vivenciar uma terapêutica que Diferente. pagar R$120, gente. Sabe? E eu vi até que na Tailândia você postou R$20 uma massagem. Sério Você viu mesmo? isso? Não. Mas é que é muito desvalorizado lá. É um muito absurdo. desvalorizado. É porque o poder também aquisitivo da população é diferente, né? Então, assim, hoje você vai pagar R$40,
Tá, hoje, né? Exatamente hoje deve ser uns 55, 60 reais uma massagem aí de 1h30, né? Por aí. Caramba. Uhum. É Sim. muito desvalorizado. Você pensa que você tá no país da massagem. Pois é. Exato. Tá. Mas aí, como você disse, são vários serviços também que são baratos, né? No sentido, não é só Não, a só- massagem É em si. tudo, né? É O tudo. custo de vida lá é barato, assim. Então, eu acho que a gente pode ir pro ping-pong, infelizmente, que tá acabando. Mas depois a gente pode marcar um café, né? Pra continuar. Ping-pong é o que, gente? Não, nós vamos fazer com você agora É pra um- finalizar. A gente fala uma palavra ou Uma frase. expressão, uma frase, e você responde o que vem na sua cabeça. Não. Uma coisa rápida. É, então não pode Vocês já pensar. viram aquelas criancinhas do Caldeirão do Hulk? Vem falando não sei o que. Qual a sua cor favorita? Elefante. Não, mas não pode pensar. É uma brincadeira que a É gente faz no coisa final do simples. episódio, mas bem simples mesmo, pra gente poder encerrar com chave de ouro. Tá. Então vamos. Pera, eu tô bebendo uma água. Vai ter mais divórcio, nada. Não. Então, vamos lá. Tarzan, pra você, toque é. Vida. Muito bem. O corpo fala quando? Vive. Muito bom. O que mais te cura? Cachoeira. E o que o João ainda espera pra vida? Experiências. Muito bom, ó, viu? Nem doeu. Fala nem doeu que me lembra a enfermeira quando vai tirar sangue. Eu da dou uma vacina. vacina. E eu desmaio tirando sangue. Ótimo No final é demais. sempre o nem doeu, né? Muito Ai, bom. Tarzan, muito obrigada pela presença. Que ótimo. bate-papo gostoso, leve, fluido. Uhum. Só né? alegria. A gente Que acompanha aprendizado, nas né? redes, aprendizado mesmo. Uhum. Entendeu o lado profissional da massagem tailandesa, que poucos conhecem, né? Total. Poucos têm essa oportunidade. Uhum. E agradecer de coração, né, Sô? Uhum, foi muito bom mesmo, uma troca de experiência, né? E que as pessoas agora possam, né, despertar, né, quebrar preconceitos e despertar para esse trabalho tão bonito que você faz aí no dia a dia, Total. viu? Obrigado, gratidão, né? Eu Imagina. sei que quando a gente coloca algo no digital, expande isso daí, né? Então, Uhum. obrigado por abrir as portas aí. Nós que de tá podendo agradecemos. falar um pouquinho de como é que funcionam as Uhum. terapêuticas e conscientizando, na verdade, Uhum. informando, né? Cada vez mais as pessoas sobre o que é, para que as pessoas se permitam vivenciar a massagem, sabe? Eu Uhum. acho que um dos caminhos para a gente sair dessa era dos ansiolíticos, não só deles, mas das drogarias em geral, a massagem é um grande caminho, não só a Com massagem, certeza. mas grandes terapias, sabe? Uhum. Então, que as pessoas estejam aí agendando também. Com se não for comigo, certeza. mas com outras pessoas, não, Não, tem mas se problema. Deus quiser é com você, agora que vão conhecer seu trabalho, viu? Que a gente possa agendar sem divórcio. Muito Só bom. alegria. Obrigado, obrigado, E obrigado. vamos encerrando mais um podcast Despachadas, passando para agradecer também aos nossos patrocinadores importantes nesse nosso projeto independente, Chica Bordeaux Acessórios, Porto Bank, Patrícia Rezende, quem arruma os nossos cabelos, nos deixa lindas e belas, Geomática Perícias e Geoprocessamento e WS Boutique, a Wendy que está nos vestindo hoje. Muito obrigada a todos e continue aí que já já vem mais tema polêmico com jeitinho despachadas que só vocês sabem.